Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, agradecendo sempre ao Grupo Irmão Santos, à equipe Espirais de Luz e a esse pessoal maravilhoso que sempre está aqui com a gente para ouvir as palestras e também se inscrevendo no canal, ativando o sininho e curtindo nossa página no Facebook. O tema de hoje é interessante. E o tema de hoje foi assim. Primeiro eu quero agradecer a Adriana Gutz, que me acordou com uma mensagem perguntando: amigo, todos vamos para o umbral? E isso virou o tema dessa palestra de hoje, que eu acho que assim, é interessante realmente a gente entrar nesse contexto e explicar um pouquinho para as pessoas, porque existem certas confusões que realmente criam essa dúvida. Primeiro a gente precisa entender o que significa umbral no dicionário, né? Umbral, gente, significa ombreira. É uma ombreira de porta que separa um cômodo de outro. Ombreira, ou um lugar através do qual se consegue entrar, ir para o interior de uma porta, uma entrada, um limiar. Ou seja, aquela porta da caverna, sabe aquela entrada da caverna? Aquela imagem que tem ali é um umbral, porque é escuro, você não consegue identificar. Muitos espíritas, eles acreditam que todos os homens e mulheres, né, após a desencarnação, deverão passar pelo umbral, que no espiritismo é uma região situada mais próxima da atmosfera ou abaixo dela, em que vivemos dentro da erraticidade. O Livro dos Espíritos, a partir da questão 149, nos informa que a morte nada mais é do que o retorno da alma ou do espírito ao mundo espiritual, onde ela mantém a sua individualidade e faz sua identificação através do perispírito, ok? Na questão 150, os benfeitores, eles ensinam que levamos de volta o desejo de voltar ou de ir para um mundo melhor. E quanto mais pura for esse espírito ou essa alma, mais ela estará desligada das coisas materiais. Seguindo a sequência de questões, a questão 154, ela informa que a alma nada sofre no momento da separação do corpo, pois o processo é gradual. Olha que interessante. Perante a todas essas informações, surge um questionamento. Se o indivíduo, que é alma imortal, teve uma existência dedicada ao bem, vivendo com simplicidade, levando consigo a aspiração de conseguir elevação espiritual por isso, por que ele haveria de passar, mesmo que seja por 1 minuto ou por segundos, nas zonas umbralinas? Bom, nesse processo, a questão 155 do Livro dos Espíritos explica o seguinte: durante a vida, o espírito está ligado ao corpo pelo seu envoltório material ou perispírito. Ok? A morte é apenas a destruição do corpo e não desse envoltório que se separa do corpo quando cessa a vida orgânica. A observação prova que no instante da morte, o desprendimento do espírito não se completa subitamente. Que nós já estudamos em casos anteriores, existe uma equipe de espíritos que é direcionada para o desligamento dos chamados fios de ligação entre o perispírito e o corpo físico. Então, esse processo se opera gradualmente com lentidão variável segundo os indivíduos, então depende do grau de evolução. Para uns é bastante rápido e pode dizer-se que o momento da morte é também o da libertação, que se verifica logo após. Já em outros, porém, sobretudo, naqueles cuja vida foi toda material, sensual, o desprendimento é mais demorado e dura às vezes alguns dias, semanas e até mesmo meses, o que não implica a existência no corpo de nenhuma vitalidade, nem a possibilidade de retorno à vida, mas a simples persistência de uma afinidade entre o corpo e o espírito. Afinidade que está sempre na razão da preponderância que, né, durante a vida o espírito deu a essa matéria, ou seja, a importância que ele deu para a matéria. É lógico admitir que quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais vai sofrer para separar-se dela. E por outro lado, a atividade intelectual e moral e a elevação dos pensamentos
operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida corpórea. E quando a morte chega, é quase instantânea. Então nós temos aí algo muito interessante a ser mostrado para todos nós, que é o seguinte: nós temos que entender que a nossa morte está proporcional ao nosso grau de evolução. Outra coisa, o umbral ou a situação negativa em que se encontra é um estado e não uma condição, sabe? É um estado que você atrai para você, sabe? Você está desencarnando, e se você mentalizou positividade, foi bom e tudo mais, isso daí vai ser mostrado e inclusive cobrado pela sua própria consciência. Então não tem como você mentir, falar, burlar alguma coisa para falar, eu não mereço estar no umbral, eu tenho que estar no plano espiritual das colônias de luz e tudo mais, porque eu sou espírita, eu nunca fiz isso. Só nesse momento aí você já está pecando, porque você já está sendo prepotente e orgulhoso. Então cadê a sua humildade, já que você é espírita, que você aprendeu a ser humilde? Então é reconhecer primeiramente as suas próprias falhas. Isso daí já te leva para o umbral, entre aspas. Na questão 160, né, do livro dos Espíritos, o Espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na Terra, que morreram antes dele? Sim, segundo a afeição que tenham mantido reciprocamente. Quase sempre eles o vêm receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a libertar-se das faixas da matéria. Que é o caso de Chico, né, que a mãe ficou o tempo lá. Vê também a muitos que havia perdido de vista durante a passagem pela Terra, vê os que estão na erraticidade, bem como os que se encontram encarnados. Tudo está mergulhado no amor. E a misericórdia, a bondade e justiça divinas não poderiam funcionar diferente. Os que nos amam vão nos aguardar e nos recebem do outro lado da vida. Afeições cultivadas ao longo da existência terrena, que granjeiam para nós sólidas amizades, outras tantas afeições que vão nos amparar, motivo pelo qual podemos falar dessa forma, né? Nós temos que ser gratos a eles, sabe? E nós temos que também ter o direito de conviver com esses seres. Mas para isso é necessário que haja essa afinidade maravilhosa dos nossos pensamentos com o nosso processo de evolução como espírito. Bom, nesse momento aí, nós temos já vários pontos positivos que podem nos tirar da ideia de que, ao desencarnar, nós iremos para o umbral. Primeiro, a nossa moral e a nossa intelectualidade, mesmo que tenhamos um apego grande com o nosso corpo físico. Segundo, pessoas que nos amam, que vão interceder por nós através de preces e pensamentos positivos. Terceiro, a nossa própria capacidade de entendimento daquilo que nós somos. Por isso que o autoconhecimento é tão enfatizado durante a nossa vida ou a nossa encarnação. Em seguida, o que causa confusão nos espíritos é isso. Nós vamos entender agora, tá? Vamos lá. Eu tenho um espírito que já evoluiu, já compreendeu, já se desligou da matéria, sabe o que é perdão e tudo mais. Esse espírito tá aqui. E eu tenho um espírito que ainda se encontra preso à matéria, à sensualidade, aos caprichos, inclusive ao próprio corpo. Tá? Para esse aqui, o que vai ser o umbral para ele? Entre aspas, ele vai passar pelo umbral ou ele vai passar por algo que qualquer espírito passa? Essa é a confusão que os espíritas fazem. Umbral, gente, é um nome que a gente deu para falar que as regiões inferiores não são boas, são regiões inferiores, são dimensões inferiores que magneticamente são atraídos esses espíritos de acordo com o seu teor vibratório para essas regiões.
No nosso caso, todo espírito, qualquer espírito encarnado, ao desencarnar, vai passar por uma coisa chamada perturbação. Perturbação espiritual. Na questão 163 fala: deixando o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesma. Consciência imediata não é o termo. Ela fica perturbada por algum tempo. É por isso que o bebê chora quando ele nasce. Porque ele se depara com uma realidade. Até então ele não sabe o que está acontecendo. Aí ele tirou lá daquele cantinho quentinho e ele... Puf, eu acho que a primeira expressão dele é: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui de novo? Mas, na verdade, nós temos o desprendimento ou o desencarne pensando assim. Você imagina como se você levasse uma pancada na cabeça e você desmaia. Essa é a perturbação espiritual que acontece na hora do desencarne. Então, todo espírito passa por essa perturbação. Aí entra o grau de evolução. Olha só que interessante. Na questão 164, fala assim: todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Resposta: não. Vou repetir. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Ou seja, todos eles vão experimentar a perturbação, mas em que grau? Não, pois isso depende da sua elevação. Aquele que já está depurado se reconhece quase imediatamente porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea. Enquanto o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito mais tempo a impressão da matéria. É nessa hora que você é atraído para o umbral. Perturbação espiritual após a morte não significa passar pelo umbral, e sim por aquele momento, de maior ou menor tempo, de maior ou menor intensidade, de readquirir a própria consciência, o que vai depender da elevação moral e espiritual do indivíduo, do seu maior ou menor grau de apego à matéria. Temos nesse sentido o testemunho de várias pessoas, vários depoimentos de espíritos através da mediunidade, onde muitos declaram que não se lembram do que lhes aconteceu, mas apenas que caíram em sono mais ou menos profundo, vindo a despertar num posto de socorro colônia espiritual, já atendidos e amparados. É interessante porque isso acontece em vários dos nossos romances espíritas, sabe? Com exceção a algumas regras. Por exemplo, no caso do Nosso Lar, André Luiz se viu no umbral pela quantidade de vícios e maus que ele realmente realizou com o próprio corpo. E aquilo dali levou a ele a culminar com a morte dele através daquela doença causada por esses usos abusivos, né, que ele teve em vida. Então ele era um suicida indireto, a gente já estudou sobre suicídio, sabe disso. Mas no caso da perturbação, tem uma certa confusão. Tem horas, por exemplo, que um indivíduo desencarna e aí ele entra no modo perturbação ou no modo desmaio. Aí vem um obsessor, pega aquele espírito, arrasta ele para tudo quanto é canto, só que ele não acorda. Arrasta, mas ele não está ali, ele não tá, aquilo não é o merecimento dele. Então aquilo não prejudica ele, não vai arranhar ele, não vai machucar. Mas aí um espírito vem, encarregado de cuidar daquele espírito, vem, pega aquele espírito, resgata, leva. Quando ele acorda no plano espiritual. Sem essa memória, sem ter passado por um. Para ele não foi para o umbral, ou ele não foi levado a lugar algum do umbral. Nada vai acontecer sem você merecer isso. A sua evolução é quem vai te colocar num lugar ou em outro. A lei do magnetismo, como eu já falei várias vezes, ela funciona independente da nossa vontade. Nós pensamos e somos atraídos para certas regiões. Nós pensamos e atraímos pessoas para a nossa vida, situações em nossa vida. Então nós temos que trabalhar esse momento.
Quando eu falo, vamos alimentar a esperança todos os dias no coração, porque se caso você desencarnar hoje, você desencarna com esperança na sua essência. Porque a esperança, ela faz com que a perturbação no momento do desencarne seja curto e o espírito recobre a consciência de quem ele é. O único fato que te leva e te tira fora de qualquer situação, aspas, umbralina ou de dimensões inferiores, é você compreender e conseguir recobrar a sua própria consciência como indivíduo espiritual. Então, não necessariamente você vá para o umbral, mas a perturbação, todos nós passamos por ela. É tanto que se vocês observarem os textos de conversa na coleção Nosso Lar, Mensageiros, você vai ver que eles falam assim, aquele irmão realmente é um irmão muito forte, ele aceitou voltar, retornar no mesmo seio. Aí um outro vira sempre questiona assim, ele vai reencarnar, será que é complicado? E o outro sempre responde, meu amigo, reencarnar é uma decisão complicada para todos nós. Nós deixamos nossa vida aqui e voltamos para uma vida para viver um novo momento, uma nova história e dessa forma recobrar o nosso patamar evolutivo, mas com uma incerteza que talvez você volte e não se lembre de todas as pessoas de imediato. Então, se você caminha trabalhando a sua evolução, você consegue recobrar essa consciência. Recobrando essa consciência, você é atraído magneticamente para a dimensão que você pertence. Olha que interessante na conclusão. Allan Kardec, ele observou e estudou sobre a realidade da vida após a morte com pesquisas de critério do método científico, para que ele pudesse convencer as pessoas. Nada aceitando que não explicasse os fatos e não estivesse de acordo com a universalidade do ensino dos espíritos. Com esses critérios, a espiritualidade esclarece que aquele que viveu no campo moral, utilizando a inteligência para o bem, mantendo a elevação de pensamento, já mesmo no corpo, mesmo encarnado, ele inicia o seu desprendimento, que é a cosmificação que eu já falei para vocês, lançando-se à dimensão espiritual com naturalidade e rapidez. Então, a razão prevalece para que entendamos que uma pessoa do bem, uma pessoa altruísta e que tem um domínio significativo de si mesmo, né, como Chico, Mandúcia, Maria Teresa, Francisco de Assis, Bezerra de Menezes, Gandhi e tantos outros benfeitores encarnados, homens e mulheres que semearam o bem e o amor, que combateram em si mesmos os vícios e foram campeões de virtudes, ao desencarnarem, são vistos pela justiça divina como merecedores, por estarem mais moralizados e espiritualizados. É a lei de evolução. Os atos de caridade nos dão os méritos necessários para sermos recebidos como vencedores de nós mesmos e do mundo. Porque praticar a caridade é resignar-se, é também abrir mão da sua própria vontade. Deus não poderia ser injusto para com seus filhos, que, famosos ou não, cumprirão integralmente suas missões de melhorar a si mesmo e o mundo. Sendo assim, a conclusão é que todo espírito, após a desencarnação, não tem que passar necessariamente pelo umbral. Todos teremos, de forma mais leve ou não, a perturbação espiritual. Mas aquele que pratica o bem e ama o próximo e adquire sua consciência de forma quase imediata, sendo recebido pelos seus amigos, familiares, todos em júbilo, por poderem compartilhar com ele as benesses da lei divina, que reconhece o justo do injusto, o bom do mal, como só poderia acontecer em face da razão e da lógica. E é isso que a gente estuda dentro do Espiritismo. É essa razão e essa lógica. Então, para que você consiga manter a sua consciência após o desencarne, é necessário você trabalhar isso, estudar isso,
ser pelos outros, sabe? Sabe, eu já dei vários conselhos assim, sabe? É muito interessante você saber ser o ouvido e não a boca. Você virar um ouvido, uma orelha bem grande. Ouvir. Ouvir é importante porque você dá um espaço para aquela pessoa desabafar. Falar o que sente, falar o que não sente, sabe? Se sentir segura de si ou não. Então, aquela situação ali é muito boa, onde você ouve alguém, porque é um ato de caridade. E naquele momento você consegue fazer até a sua própria autoanálise de que você está falhando ou não na sua vida. Trazendo de volta o autoconhecimento é algo importante para todos nós espíritas. Porque quando você se permite o autoconhecimento, você começa a mudar certas coisas e trabalhar positivamente de uma maneira com que você tenha essa consciência e simplesmente você reduz a sua perturbação espiritual a segundos. Então, você desencarna, abre o olho, olha e vê seu corpo. E vê seu corpo. E você fala, eu desencarnei. Aí você lembra, olha, eu sou fulano, mas eu também fui fulano, beltrano, ciclano, blá, 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 blá. Isso quando você atinge um grau de evolução. Quando você não atingiu esse grau de evolução, você acorda no plano espiritual consciente. Você é espírita, você acorda assim, eu desencarnei. Parecia um sono, parecia que eu dormi, mas aconteceu foi que eu desencarnei. Olha, eu tô numa colônia. Graças a Deus. Mas e acontece ao contrário. Olha, eu tô no umbral. Graças a Deus. Significa que eu vou para a colônia. Sabe por que eu vou para a colônia? Porque eu vou parar para pensar o que é. Olha a importância do pensamento. O que aconteceu na minha vida? Vamos fazer um balanço do que eu tenho que me arrepender agora? O que eu tenho que me melhorar? Eu fui tão prepotente, mesmo sendo espírita, eu estou no umbral? Por quê? Então, a passagem pelo umbral, ela tem essa característica, onde você é o responsável pela passagem pelo umbral. Você é o responsável pelas suas atitudes, você é o responsável pelos seus arrependimentos. Então, em vida, quando nós trabalhamos o estudo do Espiritismo e a prática da reforma íntima, é para que você, quando desencarne, tenha somente a perturbação espírita. E mais nada. Não há necessidade de ser atraído magneticamente para um lugar, passar por ele para deixar as energias deletérias, para depois ir para uma colônia, para o trabalho de luz ou para o refazimento do seu perispírito. Enfim, qualquer que seja a necessidade. O importante é que nós temos a capacidade de fazer essa escolha através das nossas atitudes agora. É viver o agora. É compreender o agora e trabalhar o agora. E não ficar prospectando, sabe? Eu tô triste porque semana que vem vai acontecer isso. Eu tô triste porque minha vida era aquela pessoa, agora não é mais. Não, a sua vida é você. Tá aqui, dentro de você. Então você abraça você. Você eleva você. Nesse momento que você faz isso, você só vai ter perturbação. Umbral, no nosso conceito, para que nós entendamos, ou dimensões inferiores, são para aquelas pessoas que não querem saber de nada, não abrem as portas para um novo conhecimento, não, pelo menos não respeitam a presença do nosso maravilhoso Criador, Deus. Porque Ele existe, Ele está em tudo. E que não querem de forma alguma sair dessa dimensão material que prende ele e a sua vida e a falsa felicidade num processo sem utilidade para a evolução do espírito. Bom, eu espero que todo mundo tenha entendido, que esteja esclarecido. Você vai ter só uma perturbação ou vai para um umbral, depende de você. Vamos fazer a escolha certa, vamos usar o nosso livre-arbítrio da maneira correta. E usando esse livre-arbítrio de maneira correta, você vai lá no YouTube, se inscreve no canal,
ativa o sininho, curte nossa página no Facebook e vem com a gente vibrar luz aqui e assista as palestras, porque isso é importante, tá bom? Beijos de luz e até a próxima.